Olá, bem-vindo a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã, Clínica Social Jung Brasil e rede afiliada. E hoje nós vamos dar sequência no tema abuso de substâncias. Vamos continuar falando, né, da cocaína, do crack, hoje as metanfetaminas, né, a droga zumbi que a gente está vendo aí circulando na sociedade. E conosco está, né, o nosso professor de sempre, né, de mitologia, coordenador da Clínica Social de São Paulo, professor Léo Tondato. Bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, Tito, bom dia, Carla. Que prazer estar aqui. Vamos lá. Maravilha. Né? Tá com a gente a nossa professora de psicopatologia, lá do interior de São Paulo, professora Carla Chiari. Você está em que cidade mesmo, professora? Estou em São Paulo. Bom dia, pessoal. Paulo. Mas a caipirês não larga de mim, né? O povo acha que eu sou goiano, você acredita? Não, gente. Sou do interior de São Paulo, tá bom? Mas eu moro atualmente em São Paulo. Sim, professora Carla Chiari, de São Paulo. Né? Com a gente também do Paraná está o professor Tito Lívio, né? Também o supervisor, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor Jorge, professor Léo, professora Carla. É um prazer estar aqui também com todos vocês, tendo essa oportunidade de divulgar um pouco sobre a psicologia, né, para todo mundo aí, para tentar esclarecer, né, trazer consciência sobre o perigo, né, dessa questão da drogadição, né, que representa. Maravilha. Eu quero começar, né, com a professora Carla e com o professor Léo. Como é que a gente poderia caracterizar que a pessoa entrou na situação de abuso de substâncias, de adicção? Né? Como é que a gente poderia falar assim para uma pessoa que está nos assistindo, falar, ó, a situação já está fora do controle? Posso começar, Léo? Tudo bem? A questão do uso de droga vai num olhar importante da perda da autonomia, né? A pessoa vai perdendo a consciência do dia, do tempo, do espaço, e principalmente essa autonomia de escolher, né? Um dependente químico, ele se torna a droga, né? Hoje de manhã eu falei, olha, as coisas não acontecem por acaso. Eu ando percebendo um rapaz bem próximo de onde eu moro, todos os dias ele na rua, e ele está cada vez pior, né? Possivelmente não está mais com a família, e essa perda da autonomia, assim, ele não olha mais nos olhos, não se alimenta, né? Então, um caso grave, né? Tá morando na rua, possivelmente tem família. Eu imagino, né, para essa família, para essa situação, essa perda da autonomia total dessa pessoa, às vezes não saber nem onde ela está, né? Então, hoje estava voltando para casa, fiquei pensando muito nessa autonomia. Não sei, Léo, o que você, né, traz aí para a gente? Rapaz, vamos lá. Acho que você vai também percebendo, né, aí alguns sintomas, como a agressividade muito expressiva, né? Essa, essa gana também, né, por uma... Eu estava lendo um pouquinho, né, um pouco antes da live, e essa busca cada vez mais idealizada também, que vai caracterizar por esse prazer hedonista, né? Mas por ser uma idealização de estar nesse lugar, cada vez mais, então você tem, eu preciso de mais, de uma quantidade maior para tentar chegar nesse lugar, né? Porque você não alcança, é uma idealização e fuga ao mesmo tempo, né? Professor Tito. Sim, dando continuidade aqui aos comentários, né? Como eu falei na outra live anterior, eu tive algumas experiências em clínica de drogas, né? E hoje a droga é glamourizada, né? É um mundo
hedonista, né, como o Léo comentou, onde as pessoas não procuram mais a questão do ser. Toda conjuntura social no mundo inteiro, principalmente a partir do Ocidente, do imperialismo ocidental, né, ele impõe, não que as pessoas sejam, que desenvolvam o seu potencial. Não é uma sociologia do ser, é uma sociologia do ser, no mundo pós-moderno, no mundo da pós-verdade. Se eu não tenho aquela Ferrari, eu não sou feliz. Se eu não tenho aquele vestido bonito, eu não sou feliz. E assim, e nessa escalada monumental de as pessoas querem ter tudo, sendo que, principalmente em países que não possibilitam, onde a luta de classe é muito intensa, as pessoas, para ter a necessidade básica, já é difícil. Imagine para você ter coisas de toda ordem supérfluas. Então, as pessoas não vivem mais pelo ser, vivem para o ter. E já é o início da drogadição, que se eu não tenho, eu fico mal. Então, eu vou em busca de um prazer imediato, né? O próprio Jorge chamou muita atenção na live anterior, que começa com a droga barata, né? No início, inclusive, mesmo a droga cara, o traficante dá de presente, ele é bonzinho. Você também falou isso, né, Jorge? Os traficantes são tudo bonzinho, né? São chapa, são bacanão, né? Amigo da gente, etc. No começo, né? É mais ou menos essa a ideia. Depois vem o inferno, né, na sequência. É curioso, porque vocês estão falando, e professora Carla, o que a gente percebe é uma ruptura da identidade, a pessoa perde muito quem ela é, até a questão da autonomia, da liberdade, né, porque ela passa a viver em função do abuso, seja ele o que for, né, a gente já falou do alcoolismo, né, e é interessante que, na nossa experiência, a gente percebe uma corrosão da persona, né? A pessoa vai deixando, né, os papéis e vínculos sociais em função, né, porque o centro da vida passa a ser a droga, né? Aí é onde a gente vê os usuários, aqueles apelidos, né? Terça-cheira, quarta-cheira, quinta-cheira, sexta-cheira, né? Sabe? Eu acho tão interessante, né? Sábado boda, né? E aí, professora? É. Além de uma cisão, tem também um comprometimento com a psique dessa pessoa total. Olhar para uma pessoa, um usuário de droga, ele muitas vezes numa psicose. Então tem além, né, de uma estrutura aí que se desorganizou. Ah, isso é de uma hora para outra? Uma vez um adolescente me perguntou: se eu fumar maconha, eu vou viciar? Falei para ele: não sei te responder. Se eu cheirar, o que pode acontecer? Não sei te responder. E as pessoas, esse gap, né, esse processo que começa na segunda cheirar, na terça cheirar, e na quarta ele não cheira. Mas aí na outra semana ele cheira todos os dias, inclusive na quarta. É muito difícil para qualquer viciado, às vezes, perceber esse caminho sem se perder mesmo, né, sem essa cisão, sem esse rompimento. Eu fiz uma experiência uma vez, eu já brinquei, eu acho que aqui com vocês, eu tenho um vício de café muito forte. Vocês já ficaram sem tomar alguma coisa ou comer algo que vocês gostam? Gente, entra em parafuso. E eu estou falando de uma droga relativamente aceita socialmente, que é o café, que para mim não faz mal, mas deveria parar de tomar. Exato, dá dor de cabeça, não sei se dá tremedeira, mas o relato da cefaleia é comum, né? E eu tinha parece que eu senti o cheiro do café nas coisas. Então, né, brincadeiras à parte, estou fazendo uma analogia a algo que eu vivo, mas é importante a gente olhar para essa cabeça, para essa mente que buscou esse caminho, né? As pessoas às vezes perguntam, sempre para nós, né? Ah, por que a pessoa foi escolher o caminho da droga? É importante a gente pensar o porquê que nós, como sociedades, não combatemos a droga. Né? Daqui a pouquinho, professor, eu quero entrar nisso aí, mas eu queria terminar com os outros colegas essa questão da identidade, quanto da questão da ruptura da persona.
Daqui a pouco a gente fala aí do sentido do uso da droga, né? Perfeito. Então, vou jogar a bola. Vamos lá. Pode falar, Tito, Léo. Ok. Pode ser, Léo? Veja, tentando fazer um link entre o que a Carla estava dizendo e a pergunta do Jorge, tem três situações, né? O uso, o abuso e a dependência. É uma escalada, né? Então, o porquê que a pessoa usa, né? Em primeiro lugar, existe um vazio interior muito grande numa quantidade imensa de pessoas, né? Então, Tem a ver, né, professor, com a ruptura da identidade. Né? Exato. O eixo ego-self não está funcionando. Ela está Isso, longe da individuação dela. Né? exatamente. E como que isso acontece? Bom, tem o aspecto psíquico, que o Jorge está pontuando, e tem o aspecto genético, cerebral, fisiológico, né? Então, pouca gente sabe que quase todos nós temos na parte física genes para bipolaridade, para distúrbio esquizoafetivo, para esquizofrenia, sei lá o que está dormindo ali no estado latente e que pode ser despertado. E meramente no aspecto psíquico, que não é pouca coisa, que é a pergunta do Jorge sobre o aspecto psíquico, o uso de substância vai trazendo a pessoa cada vez mais para dentro do inconsciente, no olhar junguiano. Então, o inconsciente vai emergindo, a pessoa vai afundando, ele é sugado pelo inconsciente coletivo. Aí é aí que a persona desaba. Né? A persona desaba e a pessoa passa a viver de uma forma instintiva, né? Hedônica, né? Que o Léo tinha falado. Exatamente. Então, todos os papéis sociais desabam, né? Há uma desconstrução do social, que fora você tem o social, dentro você tem a alma. O inconsciente vai sugando, né? Então, é diferente daquele paciente que a ênfase está no social, aí a gente puxa para o inconsciente, através de sonho, através de imaginação ativa, de tabuleiro de areia, para gerar o equilíbrio. O drogadicto está dentro do inconsciente, até aqui. Você não vai trabalhar sonho, você não vai trabalhar imaginação ativa, você tem que trabalhar persona, né? E as notas na faculdade, como é que estão? E o trabalho, tem chegado atrasado? Como é que está? Está conseguindo chegar no trabalho? Está cumprindo com as responsabilidades? É persona. E o papel de pai? E o papel de marido? Né? Exatamente. E é interessante, professor, o tanto que isso, com o abuso, né, com a dependência, o quanto que isso é desconstruído. Né? Sem dúvida. E aí, Léo? Euzinho, vamos lá. Olha, vou falar para vocês uma coisa. Eu não sou desenvolvimentista, mas eu tenho uma grande amiga, uma tal de Carla Chiari, que eu aprendo muito com ela, desenvolvimentista. E passo os mitos para ela, entendeu? Mas eu acho que a gente pode pensar que o que ocorre aí, né? Nas fases mais precoces do desenvolvimento da personalidade, que estão comprometidas, né? Nos distúrbios, principalmente no dinamismo matriarcal e patriarcal. Né? Carlinha, tá certo? Certíssimo. Beleza! E, Jorge, Sim. eu queria trazer um amigo seu. Demorando, eu ia falar, mas não vai contar. Porque ele foi no bar da tia, você não estava lá, ele ficou muito. Né, na verdade, ela, na verdade, ela ficou muito sentida com você, viu? Rapaz, precisa falar para ela que ela não convidou, ela precisa marcar comigo. Eu não sou de deixar brother na braquiara, não. E aí? Porque o que vai acontecendo com isso? Depois eu tenho até uma indicação de um livro que vai ser traduzido.
o que vai acontecendo, né, ao longo do Quem que é? É a Hidra. Ô, rapaz. Ô, É a cheiro, Hidra. gata. É a Hidra de Lerna, aquele monstro com 9 cabeças e uma cabeça imortal. Rapaz, que doideira. Toma 9 copos de cerveja, Jorge. E... É por isso que o primo lá do Baratinha gosta dela, né, cara? Que a consumação ela chegou, é a alegria do dono do boteco, né? Mas é interessante porque o que acontece, né? Cada cabeça que Hércules, que é o herói que mata a Hidra, decepava, 2 novas brotam no lugar, né? Me lembra um pouco desse raciocínio, né? O que acontece? Você tem toda uma coisa para cada ritual de uso ou de abuso que é destruído, surgem 2 novos, né? E qual que é a cabeça imortal também? É o mercado, a demanda, o consumidor e o homem, né? Por quê? Enquanto há esse lugar hedonista, né? E o Tito falou do ter em detrimento do ser, eu concordo muito. E esse lugar dessa busca desse paraíso num dinamismo matriarcal, você tem uma queda, né? E aí, eu vou até emprestar esse termo da fenomenologia. Quando você cai, você se sente um malogro existencial, um fracasso na sua existência. E aí surgem 2 novas cabeças, eu vou de novo para tentar matar, né? Tentar buscar esse prazer, tentar cortar a cabeça e surgem outras novas cabeças num grande ciclo eterno. Muito bom. Um dos. Eu tive a honra, né, de receber, quando eu era paciente, fazia supervisão com o Dr. Leão Bonaventura, uma das primeiras traduções do Psiquiatria Junguiana. Ele sabia que eu gostava muito de saúde mental, que eu já era profissional da área, falou: acabamos de traduzir, e me passou o Psiquiatria Junguiana do Henrique Calfiers. Você tem ele aí para mostrar, Léo? Né? E Tem é essa legal que coleção o que FIES, completa. Peraí. né? E é legal, no Psiquiatria Junguiana, o FIES tipifica esse tipo de questão em 2 grandes categorias. Primeiro, nos complexos maternos, está mostrando que ela não, são patologias vinculadas à neurose, mas que gradativamente, com a perda da consciência, ela vai beirando a psicose, rompimento brutal com o mundo exterior. Os casos mais graves a gente vê isso, que o centro da vida da pessoa, por isso que a gente fala tanto de crise de persona, né? O centro da vida da pessoa começa a girar em torno da droga, pela droga, para a droga. Os amigos são sabe? A pessoa desvincula de qualquer outra coisa. Então ela começa a pensar, né, hoje é sexta-feira, com quem que ela vai comprar, se ela tem dinheiro, se não tem. Toda a energia psíquica vai sendo centrada dentro disso. E uma ruptura com os valores da ordem social. Logicamente que isso aqui por si só já seria uma aula, mas é muito curioso, né, professora Carla, o tanto que a pessoa joga toda a energia psíquica dela nisso. É que nem o problema da obesidade, que a pessoa acorda no café da manhã pensando o que ela vai jantar, né? E com o abuso de substância, com o vício, com a dependência, isso fica muito perceptível, né? A pessoa, quando trabalha, sei lá, ela está vigiando o carro, ela mal pega o dinheiro, a primeira coisa que ela faz é comprar uma pedra de crack, né? Exato. O livro é esse. O livro, mostra o livro, pessoal. Temos esse livro aqui, Psiquiatria Junguiana. Pronto. Vai lá, Carlinha. Pensando na estrutura dessa personalidade, é como se essa estrutura toda, né, eu sempre falo para os alunos,
tivesse à beira do rio com alguns pauzinhos só segurando a estrutura, né? E essa pessoa vai cada vez mais, como se estivesse vendendo a estrutura da casa mesmo, e fica só os pauzinhos e a estrutura. Ela vai perdendo essa relação com o mundo também, de perceber hora, tempo, espaço e quem ela é. A dinâmica matriarcal no aspecto do desenvolvimento, lá da psicologia do desenvolvimento, é muito o lado do inconsciente do coletivo. É importante a gente pensar nisso. Nós temos isso internamente, mas se a pessoa se transforma só isso, ela vai para o lado do instinto e de tudo que tem no inconsciente. É curioso, professora, que dentro disso tem uma espécie de simbiose muito forte, né? E é interessante a gente pensar nessa simbiose, que essa conexão total com esse inconsciente e essa perda da realidade estrutural, né? Essa pessoa, ela desconecta de um jeito que ela só existe, mas ela não sabe quem ela é. Eu não consigo me acostumar com... Né, gente, vim de uma cidade pequena do interior. Eu não consigo me acostumar a passar na rua aqui em São Paulo, e é muito, tá? É muito mesmo, gente. Eu já falei pro Léo que toda vez eu choro na rua, enfim, eu tenho essa questão de olhar os moradores de rua, olhar as pessoas que estão na rua. Teve um rapaz que eu não sei o que ele usou, tá? Mas ele foi atendido, eu liguei, né, pro SAMU, ele estava com os dedos necrosados do pé. Eu não sei o que aconteceu, tá? Não entendo, assim, tão da química, assim, por que necrosou esse pé e o outro não? Talvez ele não mexeu o pé. Fiquei pensando nisso, né? A pessoa, ela perde até o corpo de modo integral, mas em alguns momentos é a perda do corpo que poderia gerar uma morte ali instantânea. Quantas pessoas são encontradas mortas na rua? Então, essa desfragmentação de quem ele é e dessa simbiose leva a uma morte trágica, né? Eu não sei a forma da gente resolver isso de maneira macro, mas eu tento, no meu jeito, tentar micro, né? E as pessoas se acostumaram com isso já. É interessante, professora, porque pelo que a gente percebe aqui, até porque a gente tem pessoas próximas que são do escritório da rua, que atende comunidade de moradores de rua, tem muito de violência, o pessoal não hidrata direito, porque até consegue ter muita doação de comida, mas água, eles têm pouco acesso à água, tem toda a violência urbana, a negligência com o próprio corpo, se você parar para pensar, né, não tem aquele cuidado de você ter uma casa, preciso tomar banho, preciso me cuidar. Tem gente que fica com o pé no sol o dia inteiro, no asfalto quente, né? Você vai percebendo isso, aliado ao descuido, aliado com a violência, né? A gente vê muita comorbidade acontecendo, né? Diabetes, problemas renais graves, né? Isso não é raro, tá nesse pacote, principalmente com essa população, né? Mas aqui é muito, Jorge, é fora do Sim, que eu... mas isso está em todas as capitais. Se a gente vai para Anápolis, tem muito, aqui no centro de Goiânia tem demais, todos os lugares, né? E olha que o governo ainda quer liberar tudo, e aí você imagina o que vai virar. Já não tem estrutura de atendimento para todo mundo. Eu sou favorável à legalização se houver um amplo investimento no tratamento de saúde. Porque é muito fácil falar, vamos liberar tudo, né, e não ter para onde escoar essa população. Então é muito complicado isso, né? A liberação tem que vir em seguida de um grande investimento na área de saúde. E eu não vejo nenhuma bandeira acenando para isso, né? E aí, Léo, e aí, Tito? Quer começar, Léo? Pode ir, pode ir. Ok, engatando, né, nas considerações do Jorge, veja assim, já é um desafio imenso o governo lidar com as situações em geral das pessoas, que falta tudo. Por exemplo, até pouco tempo atrás, 40 milhões de pessoas estavam abaixo da linha da miséria, né? Então,
Eu sou contra a liberação, não estou desrespeitando a posição do professor Jorge, mas eu sou contra a liberação sob todos os pontos de vista. Eu sou. Porque o governo não vai dar conta de construir essa estrutura, eles não vão ter condição de construir essa estrutura maravilhosa se ele não tem condição de construir o básico. Felizmente, nós temos um SUS que já é uma coisa grandiosa para um país como o nosso, ter sido construído, né? Graças a Deus. Mas eu pessoalmente sou contra qualquer tipo de liberação, porque a palavra liberdade ela está corrompida, né, sociologicamente, que é justamente o que favorece o ter tudo, não o ser. Começa por aí. E segundo, eu acho que a questão importante seria na educação, né? Tudo passa pela educação, né? Então, em vez de liberar as pessoas consumirem mais, aí eles vão consumir mais, cada vez mais, né? Não tem impedimento de nenhuma ordem de consumir mais. A pessoa não sabe nem por que consome. Que nem um paciente meu. Ele estava em tratamento comigo em 2014, e eu deixei passar uma fala dele, foi uma falha minha terapêutica. A cocaína, a maconha é do bem, a cocaína é do mal. Eu deixei passar. Né? Daí, em 2015, fui para o Rio, dei aula lá na Santa Úrsula, em Botafogo, e ficava metade, de Curitiba a Rio, né? E aí, quando eu voltei total para Curitiba em 2015, ele me procurou de volta, que não tinha pelo computador terapia naquela época. Aí ele voltou, estava todo destruído, né? Já estava tomando remédio psiquiátrico, estava em depressão, estava confuso, né? Daí eu comentei com ele, lembra que em 2014 você falou que a maconha era do bem e cocaína era do mal? Não, todos são do mal, falei para ele. Né? Porque a maconha ela vai gerar tolerância, né? Dali um tempo não vai ser suficiente, vai fumar todos os dias, como a Carla falou, daqui a pouco todo dia também não vai ser suficiente, nem mesmo o dia inteiro. Ele começa a pegar drogas mais fortes, né? Para poder ter aquele prazer que ele almeja, aquele alívio da ansiedade, aquele mundo alternativo que vocês colocaram aí, imaginário, né? Que idealizado, né? Como foi colocado por vocês, né? Então é isso. Eu acho que tem uma outra coisa também que eu esqueci de comentar, mas que me lembrei agora. Jorge falou da violência, né? Não tem diretamente a ver com o conteúdo da live nossa aqui, o que eu vou dizer, mas sim com a ideia, aquela ideia da Hannah Arendt, né? É a banalização do mal, né? Então as pessoas, minha filha mesmo que estava morando em São Paulo, falou: pai, eu não aguento. Ela também chorava, né? Ela mudou para o Barueri, ela não conseguia olhar aquelas pessoas morando embaixo da rua, aquele contraste que tem em São Paulo, né? Pessoas mega ricas ali na Faria Lima, sei lá onde, e ela passava com o carro embaixo, ela não tinha medo, ela passava embaixo dos viadutos e ela chorava, igual você, Chiara. Então, existe uma banalização do mal, porque na época do meu avô, se ele visse uma pessoa batia na porta dele aqui em Curitiba, que ele era mineiro, mas ele morreu aqui no final da vida, era um poeta, né? Meu avô punha para dormir dentro da casa dele, sei lá, 80 anos atrás. E dava comida, dava banho e dormia até o dia seguinte na casa dele, qualquer pessoa. E de manhã ia embora, agradecido. Às vezes é capaz de matar, né, a gente, porque essa violência é generalizada, que o Jorge falou. Mas existe a banalização do mal. A gente passa do lado de alguém que está caído na rua e a gente vai embora, tem que fazer minhas coisas, e ninguém para ver se a pessoa está bem, não está bem. Há um narcisismo também, né, Léo? Você que trabalha tanto com mitos, né? Sim. E é curioso, professor, né, porque existe um discurso político romanceado
né? Por isso que até falei, eu gosto até de reforçar isso. Ah, não, né? Não tem problema nenhum. Oi, né? Porque eu vejo que a temática ela gera um discurso dos habitantes de Nárnia, né? Da Terra do Nunca, sabe? É muita fantasia, né, Léo, que é disseminada, inclusive para se justificar o uso, né? Ah, agora eu vi que exato. Eu estava aqui procurando, gente, que eu estava lembrando um pouco aí junto com o Tito. Isso me faz lembrar de um filósofo que está em alta, eu gosto muito dele também, sul-coreano, que é o Byung-Chul Han, né? E aí eu peguei esse livro aqui, Sociedade Paliativa. Não conheço esse dele. Esse livro ele é muito interessante porque ele vai falar da algofobia, o medo à dor, né? Então, o que acontece? Uma baixa tolerância à dor, eu coloco também a frustração. Como essa sociedade do curtir, e aí a gente pode colocar esse curtir em vários âmbitos, Sim, virtuais e reais, sim. né? Como essa sociedade do curtir evita a dor a qualquer custo, transformando tudo numa mania de curtição. Então, o curtir e esse prazer hedonista se torna o analgésico da vida, não é? Isso não está presente só instagramavelmente. Ainda capendo Scooby-Doo, gente. Mas não é só isso daqui. Mas isso permeia, e eu diria, passa pelas fissuras das relações. Legal, Léo. Né? Agora quem vai trazer um mito que ela mandou falar, que ela te mandou foto, te mandou nudes, chamou você para sair, pagou motel, você não deu nem oi para ela, Léo. Que A isso? Maia. Nossa, eu quero vê-la abaixo daquele véu. Hoje sextou, Maia! Ela te chamou para sair, você ignorou, cara. Ela tá magoada com você. Eu vou mandar um zap para ela. Ela queria estrear a máquina de dar choque lá e você. Não, aí já é muito BDSM para mim. Mas a gente está falando da rainha das ilusões, né? A gente está falando de ilusão. E é curioso como o vício ele legitima o universo da ilusão, né? Porque a pessoa tem essa percepção que é de onipotência, de desdobramento da realidade, de eu fui visitar Shangri-La durante 2 segundos, rolou um negócio muito doido com a dona Maia. Maia é um cheiro pra você, eu gosto muito de você, viu, gata? Né? Sabe? E aí, gente? Mas essa descida para encontrar a Maia não tem uma subida tão boa, né? Então é um despencar. Acho que é esse exercício que a gente tem que pensar. A dinâmica viu, Jorge? Ela é bem gostosinha, mas ela podia ter um fiozinho que conduzisse a consciência de novo. Então, se esse despencar aí for, né, pagar motel, fazer tudo isso, tá, né? Brincadeiras à parte. Como é voltar? Às vezes a pessoa não volta. Foi isso que eu te. Exatamente. Ela compra uma passagem para Shangri-La só de ida, né? Posso comentar isso? Pode. O Freud fazia apesar de gênio, né? Mas ele era o pioneiro, né? Ele fazia uma distinção muito rígida entre o id, o mundo da fantasia e a realidade, que foi muito flexibilizada no campo junguiano, porque existe a exceção dos kleinianos, né? Que se assemelham muito a nós, principalmente o Winnicott, aquela história do objeto transicional, está muito próximo da questão do campo imaginal, né?
Então, as gerações que vieram depois de Freud, principalmente nós junguianos, nós relativizamos um pouco uma distinção rígida que havia no Freud entre o mundo real e o mundo do inconsciente. Não é bem assim. Existe um intercâmbio muito forte entre o mundo da fantasia e o mundo da realidade. O que eu queria acrescentar, eu estou numa fase de estudar muito essa coisa do social, que eu sempre negligenciei a vida inteira. Eu quero também chamar a atenção que o mundo da fantasia também está na realidade hoje. Não esqueçamos das fake news. Quer dizer, é a luta pelas ideologias, é uma queda de braço tão titânica, e o povo comum, principalmente, que não é filósofo, não é sociólogo, não é historiador, ele não consegue desvendar o jogo de faz de conta que a mídia inteira coloca, a mídia é vendida. Então, E o aí, mundo professor, real já é fantasioso, Jorge. sim, e aí é onde entra o campo de estudos do imaginário. Inclusive, o Exato. professor Carlos Cerbena tem um texto fenomenal sobre isso, né, que é ideologia imaginário, né, ideologia e narrativas imaginário, né, que é bem essa discussão, né, porque você vê que até por trás das ideologias você tem muito de ficção, Exato. né, elas são construídas. E no universo do abuso de substâncias, a pessoa vai morando nessa narrativa de ficção, não, Léo? Não, O Léo tá, opa, isso. o Léo calou porque ficou preocupado com a máquina de dar choque da Maia, né? Dependendo de onde ela quiser achar, vai ficar meio complicado. Mas o que acontece? Não, você falou ficção, eu falei, é isso mesmo, exatamente. Qual é a ficção que está sendo criada aí? Né? O que está sendo criado. Eu queria partilhar com vocês também. Eu sei que ele vai ser traduzido, não sei quando vai sair, tá, gente? Mas esse livro, The War of the Gods in Addiction. Bacana, bacana. Né? Que é baseado nas cartas ai meu Deus, do Bill, né, que é o fundador dos O Alcoólicos Jung, Anônimos, e o Jung, né? legal. Acho que está no volume 3 essas cartas, né? É fenomenal. Exato, entendeu? E eu sei que ele tá para ser traduzido aí, tá para sair a tradução dele pela Paulus, né? E são essas ficções, exatamente. Eu estava pensando também uma coisa que eu acho que ficou um pouco como esse pano de fundo, que infelizmente se tornou uma tendência nossa, que é a, a não capacidade, na verdade, de nos indignarmos com as coisas. E sim o que estamos fazendo. Exatamente. Tem Isso. tem um componente narcísico aqui, né, Léo, que a menos que seja seu irmão, seu pai ou sua mãe, a pessoa fecha os olhos e fala, não é comigo. Ela não quer ver aquilo, né? Exatamente, né? E isso também prejudica, né? Isso também prejudica o diálogo com a alteridade, não? Sim. E aí eu penso o seguinte: qual é a híbris que está sendo cometida? Qual é o pecado que ofende os deuses? Ou qual é o deus ofendido? Eros. Sem dúvida. Se Eros é ofendido, ele não vai flechar com suas flechas de ouro e ficaremos. Não. Nós seremos flechados pelo irmão de Eros e as suas flechas de chumbo, Anteros, causando indiferença, porque ele pune aqueles que se julgam imunes ao amor. E a gente pode pensar o amor, a empatia, né? É curioso, vou voltar para o FIRS, para a psiquiatria junguiana. A gente estava falando de vínculos simbióticos, né, que recaem muito nisso aí. Né? A pessoa em abuso de substâncias na dependência, ela não enxerga a filha, ela não enxerga a esposa, ela não enxerga patrão, ela não enxerga compromisso.
ela se fecha, e me lembra muito a introversão regressiva, que a gente vê em alguns casos de esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno borderline. Ela não vê nada nem ninguém, ela só vê na frente dela o melhor amigo dela, que é o traficante, é a droga, né? É que, de novo, a gente chama aqui para a roda, né, a nossa desenvolvimentista, né? Procede, Carla, porque eu vejo que tem dentro disso aí uma marca muito forte de não, né, de novo, de ruptura de persona, né? A persona, ela traz essa conexão com o real de papéis fixos, né? Então, eu sou mãe, sou esposa, sou filha, né? Sou professor. Então, a gente vai estruturando essa personalidade em papéis. A partir do momento que existe essa, eu falo, né? A pessoa está dentro dela, literalmente, essa intro, ela não consegue olhar esse social. Esse processo de simbiose também, há uma desconexão com esses papéis e com a relação com o mundo. É importante a gente pensar na dinâmica matriarcal, que seria o tribos, o coletivo, o grupo, né? Essa pessoa, no tratamento, né, existem vários tratamentos para pessoas com drogadição, seria trabalhar esse coletivo. E a gente também, que às vezes está nesse mundo fora, trabalhar esse coletivo também. Mas, Carla, a gente tem visto que nessa socialização que eles criam, porque são tribos, Não, né? os grupos. Só que é um Sim, grupo de conexão, Jorge. é isso que eu queria falar. Quando a gente pensa nesses grupos de dependentes, são relações à base da troca pela substância, mas você não vê um vínculo de camaradagem, né? Não tem, porque É. não tem a ligação com o eu. Ele é só tentando comprar a droga, e se ele tiver o dinheiro, não, ele vai roubar o celular de alguém, né? Não existe essa, né, com a Cara, realidade. me lembra muito, desculpa te interromper, me lembra muito aquelas crianças que você vê lá de 4, 5 anos de idade, né? Você vê, eu estou falando de criança novinha, 3, 4 anos de idade, que você vê, eles estão juntos, no mesmo ambiente, brincando, mas cada um no seu universo. Porque eles estão inconscientes, Jorge. A criança pequenininha, ela está no instinto, no inconsciente. Ela não desenvolveu ainda a capacidade, né, de estrutura, tanto de ego, de self, né? De alteridade, né? De cuidar do outro, de integrar o outro também, né? A alteridade é lá na frente, né? Eu vejo o usuário de droga, tá, gente? Alguém me corrija se pensar de uma outra forma, muito regressivo no aspecto de uma desconexão e uma estrutura tão para dentro que parece uma criança mesmo, mas uma criança adulta, né? Que deveriam ter outras estruturas. A criança pequenininha, por exemplo, é interessante que assim, o brinquedo é meu, né? Tá naquela fase do esse é meu, o pai é meu, a mãe é minha. Na estrutura de uma pessoa com usuário de droga, é tudo dela de novo, né? E a simbiose, quando você fala, gosto muito desse termo, da gente perceber que essa pessoa, ela não consegue olhar em torno. Exatamente. E aí nessas horas você vê, né? Tem um grupo de usuários, um começa a ter uma overdose, né? Para morrer. Você não vê uma certa solidariedade ali funcionando. Logicamente que a gente não pode falar que isso é geral, porque varia de pessoas para pessoas que ainda conseguem manter um pouco disso, né? Mas o descaso perpassa por isso, né? Quantos morrem em rave, gente? Não sei se vocês têm dimensão disso. É muita gente que morre em rave. E não estou aqui com teor de julgamento, tá? Mas talvez é importante olhar que às vezes as pessoas estão lá junto, estão vendo uma pessoa desmaiada e ninguém reage. Porque também está em Nárnia, né? E o quanto isso a gente está desconectado de uma realidade e de uma sociedade em que a gente deveria primeiro cuidar da nossa vida e do outro depois. Eu queria aproveitar esse gancho, Carla, desculpa te interromper, para falar de um processo que acontece, né? Que isso remete muito aos povos primitivos, às culturas ancestrais, tá? Que é o emprego de substâncias para, no estado alterado de consciência, você ter contato com o sagrado.
que eu vejo que dentro desse mergulho também, voltando para aquela questão que você tinha começado a trazer, tem uma força vital aí de desdobramento de percepção, né, que é muito forte. Sim. E é forte porque, como, né, eu quero os deuses aí. Como que é se sentir um deus, gente? Se sentir poderoso, se sentir em Nárnia, Tito, Léo, Jorge, como que é sentir essa divindade? De achar, né? E né, nas culturas matriarcais, nos rituais, mas um ritual estruturado também, tá? Uma coisa acho que é importante a gente falar desses rituais matriarcais estruturados, né? Hoje eu não sei se esses rituais, bom, é a minha humilde opinião. Eu acho que aí o que entra, eu vou... Tem um livro que o Jorge gosta bastante, Ansiedade Cultural, do Pedraza. Sim, Raul Lopes Pedraza. Né? Que eu acho que daí entram as forças titânicas da psique. Né? Eu te digo uma coisa, Carlinhos, se você se sentir um deus, você vai entrar num voo de Ícaro, você vai cair rapidinho. Tem uma inflação, né, muito grande. Então, entrar... ou você vai ser ceifado pela foice de Cronos, que vai falar, ó, rapaz, você é mortal. Né, porque... Mas o que acontece, né, Léo? A Maia mandou falar que ela até depilou, tá? Rapaz, não... o convite para a ilusão, ele tem um teor sagrado, né? Ele tem uma força aí, uma imagem de possessão, né? Quando você é captado por esse olhar, por essa vivência, né? Por essa imagem que ecoa na alma, a pessoa se perde nisso aí, porque ela vai, né? Quem quer deixar de se sentir poderoso no meio do nada, né? E é sedutor, né, Jorge? Porque o inconsciente também tem um caráter sedutor, né? E de repente a pessoa que é tímida na festa consegue dançar, né? Consegue, né? Se soltar e chama atenção. Não é não, professor Tito? Eu me lembro, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, com a qual me relacionei por muito tempo, até da família, né? Que era exatamente assim, se ia na casa dele durante a semana, ele quase não abria a boca para falar nada. Agora, ele no final de semana, meu Deus, era o rei da festa. Era um cara popularíssimo, valorizadíssimo, mas só sobre a influência do álcool, né? Exatamente como você falou, conseguia dançar, conseguia ser popular, ficava espirituoso, mas na base da dependência, né? Exato. Então, eu estava ouvindo vocês falarem, né? Tem tanta coisa em jogo, né? Que essas substâncias enteógenas, né? Elas há milhares, dezenas de milhares de anos elas são usadas, né? Mas qual é a diferença, né? A diferença é que você está dentro de um contexto tribal, por exemplo, você tem a proteção da tribo, né? Que é o momento em que vai ser feito um ritual muito especial, num momento muito singular, né? E sobre a proteção da comunidade, né? Uhum. Então, é como naquele livro do Nascer Não Basta, né? Uhum. Aí existe uma conexão religiosa, né? Não é meramente recreativo, né? E não tem esse senso de comunidade no recreativo, né? A simbiose é o oposto. E no contexto tribal é uma coisa muito séria. Tem um xamã, que no Brasil é um pajé, né? E que ele sabe entrar no inconsciente, mas ele sabe voltar, né? Ele é Estruturar. o líder religioso. Se ele sabe ir, ele sabe voltar, ele sabe orientar também
as pessoas que Exato. estão ali, né? É o contexto religioso, né? Que no Brasil a gente tem a União do Vegetal, por exemplo, né? O Santo Daime, né? Tem Daime. alguns. Né? Hoje o pessoal está fazendo algumas experiências aí com, né, as plantas mágicas, né? Mas você falou uma questão importante, professor, só que isso tinha uma característica ritualística, Isso. né? Ou pode não ser tão estruturada por uma religião, mas eu tinha esses relatos na década de 70 com grupos hippies, que eles fumavam maconha palenite. Certo. Tinha um sentido de busca de expansão de consciência, tinha uma busca aí por trás, né? Que o que a gente percebe hoje em dia, isso se perdeu. Posso comentar isso, Jorge? Por favor. Esses dias, faz uns 15 dias, eu andei assistindo alguns vídeos do Boff, do Frei Beto, né? Sobre a teologia, e outros, até uns padres contra a teologia da libertação, posição do Papa Bento. Eu quis entender um pouco mais sobre a teologia da libertação, e o Frei Beto tem uma palestra interessante, ele fala uma coisa que tem ligação com isso, professor Jorge. Ele fala assim, que na nossa geração, a geração dele é a minha, os anos 60, final dos 60, 70, né? Ele falou assim, que a nossa geração injetava utopia na veia, não era droga, né? Que era uma geração que tinha protesto, mas tinha proposta. Eu lembro que no meio dessa live você falou dessa indiferença, né, da população. E não tem proposta, e não tem protestos, às vezes não tem nem protesto. E quando tem protesto, não tem proposta, né? Então, os movimentos políticos não avançam na direção das transformações que a sociedade precisa. Raramente tem protesto e nunca tem proposta, via de regra. Até porque a nossa classe política hoje ela é aloprada, né? Eles são os primeiros a morar em Nárnia, né? Muito interessante isso, eu acho. A política está em Nárnia, né? Ela não Muito tem contato interessante. com a base, né? Muito interessante, gostei muito. E aí, Carla? Não tem o bem do coletivo pensando na política, né? Tem uma verdade, uma visão individualista. Quando a gente pensa nas questões das estruturas que fazem o funcionamento das coisas. Só retomando o que o Tito falou, que eu achei muito interessante, as tribos, além de tudo, elas tinham o objetivo do ritual por um bem coletivo. Né? Então, a transição daquela pessoa para um outro processo, um ir e voltar estruturado. Hoje em dia, a gente está vendo as pessoas usarem por usarem. Não tem um bem nem... Exato. E não tem a expansão de consciência, né? A questão a galera usa para ficar assistindo os videozinhos da Virgínia, né? Como que dança no TikTok. Nada contra o TikTok também, gente, mas é só uma brincadeira, porque assim, fumar maconha para lenite, diferente de usar qualquer outra coisa, para um outro lado vazio. Acho que é importante. Eu não vou entrar na questão social hoje, porque não vai dar tempo, mas é só pensar. Tem um motivo para essa estrutura de uso de drogas ser dessa forma, alimentar a desigualdade social, a violência e o crime. Todos os nossos países andidos aqui são os maiores produtores de droga do mundo e a gente tem um controle sobre isso. Né? Então, sim, não vou entrar nessa seara, mas nesse outro contexto, mas os maiores, estava olhando em dados estatísticos, os maiores produtores de droga do mundo são os nossos vizinhos aqui. E o Brasil também produz, né, gente? Não vamos ser... Né? Sim, você vai do... Mas, né, como coletividade, nós poderemos nos unir com os outros países, conversar sobre isso, trazer uma ideia de solução. Mas aí seria eu tentando trazer um matriarcado organizado, passando por um patriarcado com regras e prosperidade. Mas certeza, tá bom? Seria uma solução possível, tá? Talvez. É curioso, porque a gente percebe, né, Léo, a ruptura do sentido. Isso. Qual que foi o sentido de Ícaro ter que sair do labirinto, né?
Isso, exato. E as pessoas se perdendo, né? Qual o sentido disso aqui na minha vida, né? E aí o vazio retroalimenta no vazio. Que Que vai... depois que passa a euforia do uso, né, você descobre que a Maia tem mau hálito, né? Com perdão, a Maia, tá? Mas você vê que aquela coisa tão bonitinha de Shangri-La não é bem assim, né? Não é, porque... 5 minutos. Porque tudo possui sombra também, né? E que a idealização projetada, ela é irreal, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso que a Carla falou. Você vai do ritual à massificação. Exato. E é o que a gente está vivendo, inclusive no discurso político de legalização das drogas, né? A galera não está vendo a população de rua crescendo absurdamente e fora do controle, né? E aí? E não dá para pegar casos isolados, né, de um médico que faz um uso recreativo e achar que isso é para todos, né? Me ocorreu, Jorge, eu estava ouvindo vocês falarem, mas às vezes dá uns lapsos. A gente quer tentar entender e fica pensando e dá uns lapsos, né? Mas eu fiquei pensando assim, depois dos filósofos, tipo Nietzsche, Marx e Freud, que eram gênios, ninguém vai questionar a estatura desses gênios e do aspecto positivo, né, também do trabalho deles. Mas, entretanto, depois da morte de Deus, né, instalou-se o niilismo, que esses autores foram completamente incorporados, autores materialistas, no imaginário da humanidade, foram completamente incorporados no imaginário da humanidade, né? Então, o niilismo implicado, né, você falou em sentido, né, Jorge? Por isso que eu lembrei disso. Que uma sociedade niilista não tem sentido. Eu sei que para nós junguianos tem. A gente É, morre defendendo que tem, né? A gente é junguiano, né? Mas é um mundo niilista, né? Ninguém sim, acredita mais em nada. O Brasil é uma das raras exceções. Acho que nós lideramos, junto com a Índia, povos que têm espiritualidade, buscam a espiritualidade e buscam o sentido. Ninguém duvida do si mesmo na Índia. Não tem um indiano que duvide de Deus ou duvide do si mesmo. Não existe. Né? Mas no Ocidente o niilismo é completo, né? exatamente, professor. Gente, o nosso tempo esgotou, né? Vou pedir as considerações finais de cada colega. Bom, queria agradecer, né, o convite, estar aqui com vocês. Já anotei um monte de referência para estudar. Aprendo sempre, então é um prazer estar com todo mundo. Eu acredito que esse tema não se esgota. Acho que a gente tem assunto aí para umas 3 lives, viu, Jorge? Então, muito obrigada aí pelo convite, foi um prazer. Professor Tito. Também agradecer sempre, claro, porque nós formamos um time, somos junguianos, dedicamos as nossas vidas ao estudo da obra desse grande pensador, e é um pensador que valoriza a espiritualidade, né, no sentido existencial, valoriza o ser, e termino com aquela brincadeira: nenhuma droga é do bem, todas são do mal, gente. Não confiem nisso. Muito bom. Professor Léo. Pessoal, é sempre um prazer, é sempre muito bom estar com vocês. Eu vou fechar com um breve mito do rei macaco, que ele se torna rei macaco comendo um pessegueiro, né? Um pêssego, na verdade. E aí ele começa a se achar tão grande que ele aposta com Buda. E aí ele dá voltas, voltas, voltas. E aí ele chega num lugar que parece um muro e faz xixi.
Aí quando ele olha para cima, ele está na mão de Buda. E Buda fala para ele: todos somos macacos na mão de Buda. Muito bom, muito bom. Muito bom. E quero lembrar aqui também da alegoria da caverna, né? Que mundo de ilusão é esse que as pessoas estão vivendo e que a droga reforça essa ilusão de vida, né? E para mim é chocante quando a pessoa abandona a família, abandona o trabalho, abandona tudo, vira niilista, prazer, hedonista e vai morar na rua, dizendo que isso é um caminho de realização. Eu acho que está na hora da gente ter essa visão mais crítica sobre o que está acontecendo na nossa civilização e cuidar das almas que precisam ser cuidadas, né? Obrigado, gente. Até a próxima live. Valeu. Obrigado, um abração para todos.